Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, nessa videoaula eu vou fazer a correção da lista de exercícios de logaritmos, né, que foi passada para a turma 3008 do Colégio Arthur Lira na última semana. Esse vídeo é público, então todos os inscritos aí no meu canal e outros curiosos têm acesso a ele. É muito interessante porque é rico em aplicação de propriedades operatórias dos logaritmos, ok? Bom, vamos ao que interessa, tanto na propriedade quanto a definição e as consequências, né? Por isso, número 1 diz o seguinte: usando a definição de logaritmos e as suas consequências, calcule. Bom, por que o enunciado diz e suas consequências? Porque em alguns casos nós não precisamos fazer contas grandes. Nós podemos utilizar as consequências da definição, não é? Bom, nesse primeiro caso, não tem nenhuma consequência imediata, né? Então, o que nós vamos fazer no primeiro caso? Aplicar a definição. Bom, vou chamar esse logaritmo de x, não é? E a ideia é que apliquemos a definição. Então, o logaritmo de 81 na base 3 é igual a x, se e somente se a base 3 elevada ao expoente, x elevado ao logaritmo, for igual a 81. E como que a gente desenvolve isso daqui? Bom, a ideia é que no rascunho, tá, vocês façam a decomposição em fatores primos do 81. Tá? Bom, nesse caso aqui a gente tem 3, que vai dar 27, por 3 que vai dar 9, por 3 que vai dar 3, por 3 que vai dar 1. Então eu tenho que o 81 é igual a 3 elevado à quarta potência. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Vou substituir. Vou reescrever a equação, substituindo 81 por 3 à quarta. E aí a gente chega à conclusão, né, de que se 3 elevado a x é igual a 3 à quarta, eu posso cortar aqui as bases, né, e ter um resultado que x é igual a 4. Ou seja, o expoente de 3, né, o expoente de 3 para encontrar 81 é 4. Entendido? Vamos fazer a mesma coisa para a letra B. Chama ele de x. Posso chamar de A? Pode. Posso chamar de Y? Pode. Mas pode chamar do que você quiser. Só tenha cuidado se aparecer uma equação logarítmica e aí já existirem letras. Então você não pode ficar trocando as letras aleatoriamente. Tá? Bom, aplicando a definição, eu vou ter que 2 elevado a x é igual a 32, né? C e somente C, ou seja, nós vamos fazer de novo a fatoração do número grande. Pensa assim, né? Número grande, vamos fatorar, né? Por 2 dá 16, por 2 eu encontro 8, por 2, 4, 2, 2, por 2, 1. 2 elevado à quinta. Então, reescreva essa equação dizendo que 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quinta. As bases são iguais, igual os expoentes. A gente diz que corta aqui, mas não é bem cortar, tá? É só mesmo um facilitador no desenvolvimento do raciocínio. Então, eu vou ter que x é igual a 5. De novo, só para a gente entender melhor o que significa o logaritmo. O 2 elevado a qual expoente eu encontro 32? 5. Tá? Bom, logaritmo de 1/3 na base 3. Entra alguma consequência da definição? Ainda não. Mas vocês aí de cabeça já conseguem, com um pouquinho de maldade, deduzir sem fazer a aplicação extensa da definição qual seria o resultado. Mas eu vou fazer direitinho. Então, você que já descobriu, você espera um pouquinho.
Então, ele é igual a x, né? C somente C. 3 elevado a algum número é igual a 1/3. Mas nesse caso, ao contrário não, né? Não tendo como referência o item A e o item B, eu tenho uma fração, não tenho um número grande aqui. Eu quero a base 3, né? Assim como na letra A eu queria a base 3 dos dois lados e na letra B a base 2 dos dois lados, aqui eu vou querer 3. E eu tenho 1/3 do lado direito. Então eu vou inverter essa fração, 1/3 eu vou escrever como 3, e no que eu inverto essa fração, eu inverto o expoente desse elemento aí. Então eu vou ter 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 1, porque o 3 está sozinho, então eu tenho um expoente 1. Quando eu inverto, esse 1 vira menos 1. E, por fim, o x é igual a menos 1. Observe uma coisa. Isto aqui é um igual. Isto aqui é uma seta dupla. Tá? Não vai colocando igual em tudo, não. Porque isso aqui é uma equação, essa é uma equação equivalente a esta, e esta é uma equação equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Então, muito cuidado nas escritas matemáticas. E aqui? Aqui a gente tem um caso particular, não é? Que podemos aplicar a definição de logaritmo, não precisamos aplicar a definição formal de logaritmo, basta a gente observar qual é o expoente de 6 que dá 1, né? Ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base tem um resultado fixo, e esse resultado é 0, né? Por que é 0? Vou fazer até de outra cor, porque dizer que o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0, ponto, já está respondido. Mas por que isso acontece? Vou colocar entre parênteses aqui. Que 6 elevado a 0 é igual a 1. Tá? Vou colocar porque 6 elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? Mas você não precisa escrever que 6 elevado a 0 é igual a 1. A gente já tem a consequência da definição que garante isso. Bom, aqui eu coloquei, na verdade, esses dois exercícios aqui estão repetidos, né? A gente vai encontrar ele no exercício 3, algo parecido, tá? Mas não é igual. Mas eu vou fazer usando a definição por enquanto. Apesar de que ali eu coloquei ele, na verdade aqui está errado, né? A, B, C, D, aqui é a letra E, F, né? G. Bom, eu vou fazer como? Eu vou fazer com a definição formal, né? Mas lá na frente, como vão aparecer vários logaritmos decimais juntos no mesmo exercício, eu faço com a dica da base do logaritmo decimal, né? Então, eu tenho aqui 10, que é da base que não aparece, elevado a x, é igual a 10. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 milhões. E aí, gente, nesse caso, a gente não precisa decompor fatores primos, que vai ficar vários fatores 2 e 5. Eu vou usar a mesma base que está do lado esquerdo, né? Que é o 10 elevado a x. E eu tenho 10 elevado a qual expoente? São 7 zeros. Então, 10 elevado a 7. E aí, evidentemente, por fim, o x é igual a 7, né? E aos meus alunos que assistiram a aula, né? Que a gente teve uma aula extra com essa turma 3008 do Colégio Heitor Lira, Colégio Estadual Heitor Lira aqui no Rio de Janeiro, a gente viu, né? Que no logaritmo decimal de potências de 10, basta contar quantos zeros tem, se ela for uma potência de expoente positivo, né? Se ela for 0, alguma coisa, vários zeros, 1, é só ver quantas casas tem depois da vírgula, e essa quantidade de casas vai ser 10 elevado a menos essa quantidade, que é o que está acontecendo aqui, né? Vamos chamar aqui de x, vou aplicar a definição de novo, mas lembrando que no número 3 eu vou fazer direto a contagem dos zeros das casas decimais, né? Então eu tenho
10 elevado a x igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Vamos ver que expoente é esse. 10 elevado a x igual a 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a menos 6. Tá? E aí, terminando, nós encontramos que o logaritmo é igual a menos 6. Tá bom? E aqui, tá? A gente já teve um exercício de caso particular. Caso particular que eu falo é o caso das consequências da definição. Depois nós não tivemos, mas esse caso também aqui a gente vai fazer pela definição normal, tá? E aí a gente vai ter fração, cuidado, tá? Eu vou colocar 1/2, que é a base, elevado a x, que é igual a 1/8. Bom, gente, deixa eu parar aqui. 1/8. Eu preciso inverter essas bases? Não. Por quê? Eu vou considerar a base 1/2, né? Eu não preciso inverter porque vai dar o mesmo resultado. Se eu inverter, eu vou ter que inverter o 1/2 para virar 2 e 1/8 para virar 8. E o 8 é igual a 2 elevado ao cubo. E não há necessidade de inverter os dois lados. Eu só inverto um quando for necessário, como eu fiz aqui na letra C. Eu inverti o 1/3, porque eu precisava do número 3. Né? Já que não, aqui a minha base vai ser 1/2 mesmo e ponto final, tá? Eu só vou fazer isso aqui, ó. Vou continuar com 1/2, que é a base elevado a x, igual a 1 sobre 2 ao cubo, que é, veja bem, que é o expoente de 2 para dar 8. Só que eu quero a base 1/2, eu não quero a base 2 do denominador. E como? Eu vou colocar de outra cor aqui, escondidinho. 1 elevado a 3 é a mesma coisa que 1. Qualquer expoente que eu colocar em cima do 1 vai dar 1, né? O que a gente faz aqui? A gente vai fazer usar uma propriedade da potência, das potências, né? Ou seja, da potenciação, que eu tiro o expoente dos dois elementos da fração e põe do lado de fora. E agora sim, eu tenho que 1/2 elevado a x é igual a 1/2 elevado ao cubo. Esquece as bases, porque elas são iguais. E eu tenho que x é igual a 3. Na aula ao vivo que eu passei para os meus alunos dessa turma, uma aluna perguntou assim, eu não lembro agora qual era a aluna. Professor, sempre que tiver fração, aqui ó, sempre que tiver fração, o resultado vai ser negativo? Eu falei para ela, não. E mostrei o caso, um exemplo em que isso não acontece, que é esse. Quando você tem, geralmente, não é sempre, né? Vamos colocar aí, geralmente, né? É fração 1/2, 1/8. Eu poderia ter uma fração uma inversa da outra, né? Também, tá bom? Mas a questão é número inteiro e fração, né? Desse versus aí. Então, geralmente vai acontecer isso. Tem uma fração na base e uma fração no logaritmando, que é 1/8 ali esse aqui, 1/8 aqui da letra G. Deu número positivo. Mas, por exemplo, se eu pegasse assim, ó, logaritmo de 3/2 em 2/3. Isso aqui é menos 1. Por quê? 2 elevado 2/3 elevado a menos 1 é 3/2. É o expoente da base que está o logaritmando. Então, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com que vocês, às vezes, na ansiedade, vocês, alunos, meus alunos da minha turma, e alunos que estão aí assistindo no meu canal esse vídeo, que às vezes vocês têm uma sede, uma ansiedade por encontrar regularidades, padrões, né, onde não tem. Então, muito cuidado nisso, tá? Então, sempre que o aluno vem me perguntar se há um padrão ali, eu sempre mostro o contra-exemplo para vocês terem segurança, tá? Vocês precisam ter, todos vocês, o Brasil inteiro, precisa ter segurança, ok? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Esse probleminha aqui,
ele pede para determinar o valor de x. O x está no logaritmando. Lembrando que o logaritmando é aquele cara que está dentro do logaritmo. Tá? Basicamente, ó, atenção, continue usando definição sem medo de ser feliz. Tá bom? Só que a gente só vai usar a definição de uma outra maneira, inclusive mais fácil ainda. Como assim? Vem comigo. A base é 5, né? A base é 5. 5 elevado ao logaritmo, que é 1, é igual a x. Ora, o x é quanto, gente? X é igual a 5 elevado a 1. Então, o x é igual a 5. Acabou. Aqui. O x aqui, ó. O x aqui é 1. Inclusive, essa letra B é idêntica ao exercício que está no número 1, né? O que eu tenho? 6 elevado a 0 é igual a x. Idêntico não, é o mesmo logaritmo. A gente só trocou de lugar o valor desconhecido. Então, o x é igual a 1. Aqui eu nem precisaria resolver, né, por causa do caso particular da consequência da definição. Mas não tem problema nenhum, não. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu já vou colocar que o x é 1. Tá? Por quê? O logaritmo que é 0... Quando o logaritmo é 0, automaticamente o logaritmando é 1. Não importa a base. Aqui a gente tem uma base 10 que está escondida. Não importa a base. 10 elevado a 0 é igual a 1. Acabou. Esse aqui. 3 elevado a 27 é igual a x. Aí, gente, calculadora, né? Quanto é 3 elevado a 27? Bom, a calculadora ajudou na nossa vida. Nós tivemos que 3 elevado a 27 são 7 trilhões 625 bilhões 597 milhões 484 mil 987. Tá? De vez em quando vai aparecer umas contas mirabolantes. A gente pede socorro à calculadora. Ninguém vai fazer aqui 27 fatores de 3 se multiplicando, né? Bom, aqui, aplicando definição, a gente vai ter 2 elevado a menos 4 igual a x. E aí a gente tem que o x vai ser o quê? Vai ser, primeiro a gente tira o sinal negativo do expoente. Então eu inverto a fração, vai ficar 1 sobre 2 elevado a quarta. Então, continua aqui, o x é igual a 1 sobre 16, né? Porque x elevado a quarta é 16. Tá bom, gente? Desculpa aqui pelo número grande, mas de vez em quando é bom a gente levar um sustozinho para poder aquecer o coração mais. Chegamos finalmente aos logaritmos decimais, né? Bom, o que acontece no logaritmo decimal? Eu tinha feito lá no número 1, 2 casos, né? Aplicando definição direto. Mas aqui a gente tem um pulo do gato, tá? Todos eles são base 10. Todos. Tá? Calcule o logaritmo decimal, está escrito aqui, você não está vendo a base. Se não está vendo a base, o logaritmo é decimal. Quando você tem 10 e potências positivas de 10, potências de expoentes positivas de 10, por exemplo, 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, 100, 10 quadrado, né? E vai aumentando, é só você contar a quantidade de zeros, e aí você tem ali, você já viu lá no número 1 aqui, ó, vamos voltar aqui, que isso acontece. E por que isso acontece? Tá? Então vamos usar essa dica aí que está no número 1. Então, 1 0, 1, 2 zeros, 2, que é o 100, 1000 tem 3 zeros, 3, 1 milhão tem 6 zeros, 6, aqui não tem zero, e se você observar, é uma consequência de definição, que o logaritmo em qualquer base do número 1, quer dizer, o logaritmo de 1 em qualquer base é zero. E realmente aqui, ó, com a dica que eu dei para vocês da base decimal, não tem zero nenhum. Então a gente diz que ele é zero. Não tem zero nenhum como algarismo dentro do logaritmando da base 10. Só tem o número 1. Então isso é igual a zero. E agora, quando você tem 0,1, aí são as potências de 10 de expoente negativo. 0,1, 0,01. É só você contar quantas casas decimais tem depois da vírgula. Na letra F tem um só. Depois da vírgula, então não é 1, é menos 1. São 2 casas menos 2. São 3 casas menos 3.
Agora, aqui eu poderia até também te dar uma dica, mas às vezes os alunos têm dificuldade em algumas situações com raiz quadrada com radical. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou aplicar veja bem, é saber qual é o expoente de 10, né? Então, eu vou encontrar o expoente para 10 ali. Convertendo, usando a propriedade, que geralmente vocês têm dificuldade, a propriedade do expoente fracionário. O que significa isso? Bom, eu vou reescrever esse logaritmo com 10 aqui. E no expoente vai vir o quê? Vai vir uma fração, onde o numerador é o expoente do 10 antes, normal, que é 1, tá? Não tem ali, então é 1. E o denominador dessa fração que está no expoente é o índice da raiz, que é 2, né? Raiz quadrada, índice 2. Então, 1/2. Ora, a gente não está trabalhando com expoente, então isso aqui é igual a 1/2. Ok? Então, sempre brinca com os expoentes aí, tá? E com 10 isso é muito mais visível, muito mais tranquilo, ok? E agora, número 4, nós vamos aplicar diretamente agora as propriedades, tá? Propriedades são 3, mais importantes são essas aqui utilizadas, que são da soma, né? Que vai ser o logaritmo do produto que vai resultar numa soma, o logaritmo da divisão do quociente que vai resultar numa diferença, e a regra do peteleco, que é a propriedade da potência, que de cara já está aqui na letra A. Tá? Como assim? Logaritmo... primeiro, considere os resultados dos logaritmos. Log de 2 igual a 0,3, log de 3 igual a 0,47 e log de 5 igual a 0,69. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses valores, principalmente o logaritmo de 3, o de 5 não muito, mas mais o de 3, às vezes ele muda de livro para livro. Mas como assim? Matemática não tem essa. É a aproximação que foi feita. Tá? Porque isso aqui é, enfim, um número bem grande de algarismos, né? 0, vários algarismos, perdão. Então, você pode ter visto um livro 0,46, né? Ou até mesmo 4,8, não sei, depende do autor. Eu peguei 0,47, coloquei 0,47, tá? Mas para efeito de cálculo, aqui não tem problemas de medidas de certas coisas, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso. A gente só precisa se preocupar em como fazer o cálculo, ok? Vamos lá, então. Logaritmo de 4. Eu sei o logaritmo de 2. Então, o que eu vou fazer? Na dúvida, fatório 4. O 4 é igual a 2 elevado ao quadrado, né? Então, eu vou colocar entre parênteses, porque 2 elevado ao quadrado é o radicando, né? Bom, regra do peteleco, né? Porque a gente tem o logaritmo de 2 e tem um 2 no expoente, peteleco. Dá um peteleco aqui nesse expoente, ele vem para frente, multiplicando o logaritmo, né? E aí, por fim, a gente substitui o logaritmo de 2 pelo seu valor. 2 vezes 0,3. Isso vai dar 0,6. Então, o logaritmo de 4 é aproximadamente 0,6. Aproximadamente, tá bom? 36. Bom, 36 eu vou fatorar aqui no meu rascunho. Vou até trocar de cor aqui. Vou pegar aqui 36. Mas professor, é 6 ao quadrado. Sim, mas vamos fazer direitinho aqui, para pegar os fatores primos direitinho, tá? 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá bom? Então, no lugar do logaritmo de 36, eu vou colocar logaritmo, entre parênteses, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aqui eu tenho um produto que eu vou transformar numa soma da seguinte maneira. Logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3 ao quadrado. Bom, peteleco de novo, ó, dá um peteleco aqui nesse 2 e nesse 2. Vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. Você pode fazer fator comum evidência, ou sai
multiplicando, substituindo o log de 2 pelo 0,3, o log de 3 pelo 0,447, tá? E multiplicar por 2 cada um, depois somar. Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou colocar em evidência, tá? O 2, vai ficar assim, ó, log de 2 mais log de 3. Gente, isso aqui você não precisa fazer, tá? De novo, você pode substituir aqui o seu valor, aqui o seu valor, multiplicar pelo 2, somar pelo outro, multiplicado pelo 2. Tá? Eu estou fazendo isso porque eu gosto de fazer, enfim, mais prático para mim, tá? Então, 2 vezes o log. Ao invés de multiplicar primeiro por 2 cada um, eu somo os dois, depois eu multiplico. Vai ficar 0,3 mais 0,47. Isso vai ser 2 vezes 0,77, né? Porque 0,3 mais 0,47 é 0,77. Isso vai ser, fazer a conta aqui, estou fazendo a conta embaixo aqui da minha carinha, tá? Porque o espaço que eu encontrei aqui no quadro. 14 de novo, mais um 15, 1,54. Tá? Deixa eu circular aqui com o retângulo os nossos resultados. Ok? Bom, continuando. Log de 20. Estou na dúvida de como trabalhar com 20? Fatora o 20. Tem dúvida? Fatora, tá? Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Eu tenho, então, 2 ao quadrado vezes 5. Substitui no lugar do 20, vai ficar logaritmo de, entre parênteses, 2 ao quadrado vezes 5. Então, vai ficar logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 5, né? Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2, com a regra do peteleco, mais o logaritmo de 5. Substitui agora os valores lá do enunciado. Então, eu vou ter 2 vezes logaritmo de 2, 0,3, mais o logaritmo de 5 é 0,69. Então, fica 0,6 mais 0,69. Isso vai dar 1,29. Logaritmo de 50. De novo, 50, bom, 50 é 10 vezes 5. Eu fiz o logaritmo de 10? Não, mas tem 10 em algum momento, né? Mas vamos fatorar aqui para não ter dúvida. Vamos fazer aqui desse lado. 50 por 2, 25. Por 5, 5, 5, 1. 2 vezes 5 ao quadrado. Então, vai ficar o logaritmo de 2 vezes 5 ao quadrado, não é? Abre na soma. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 5 ao quadrado, vai ficar logaritmo. Olha, eu aplico primeiro todas as propriedades possíveis, né? Que são as 3 que a gente está usando. Depois eu substituo o valor. Logaritmo de 2 é 0,3 mais 2 vezes o logaritmo de 5, que é 0,69. 0,3 mais 0,69 vezes 2, gente. 2 vezes 9, 18 vai 1. 2 vezes 6, 12. Com 1 que está no meu dedo aqui, 13 vai 1. E aí 2 vezes 0, 0. 1 são 2 casas decimais, né? Somando esses dois, eu tenho 1,68. Se vocês estão meio perdidos quando eu faço essa soma de cabeça, as duas últimas somas de cabeça, parece que está errado ou não, porque às vezes vocês confundem. Você, quando for armar, você coloca vírgula embaixo de vírgula na soma ou na subtração. Multiplicação não precisa, nem divisão, principalmente divisão. Mas é vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, 0 embaixo do 1, 3 embaixo do 3 e nada embaixo do 8. Soma, PT, saudações. Ok? 150. Grande o número, né? Então, fatorar o número. Fatorar aqui do ladinho. 150 dividido por 2 vai dar 75. Agora por 3 vai dar 25. Por 5, 5, 5, 1. Eu tenho 2 vezes 3
vezes 5 ao quadrado, que sumiu. Não sei por que sumiu. Ah, não, sumiu porque eu troquei de página. Tá aqui. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Vai ficar o logaritmo, então, de quem? De 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, né? Então, fica o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 5 ao quadrado. Vai ficar logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 mais, regra do peteleco aqui, ó, dá o peteleco do 2, ele vem aqui para frente e você fica com o logaritmo de 5, é só substituir. Quanto vai o logaritmo de 2 aproximado no exercício? 0,3. E o logaritmo de 3? 0,47. Mais 2 vezes o logaritmo de 5, que é 0,69. Eu já vou somar esses primeiros aqui, tá, gente? Vai facilitar a minha vida. Então, vai ficar 0,77, perdão, eu já ia escrever besteira ali. 0,77 mais 2 vezes 69. Eu acho que eu já fiz essa conta, não já? Já, aqui embaixo, ó. 2 vezes 69. Vai dar 1,38. Somando esses dois indivíduos, que eu vou fazer aqui do ladinho, já que pode ter alguém meio perdido com essas contas com vírgula, vou fazer aqui, ó, 1,38. Vou aproveitar esse momento, tá? Geralmente eu faço de cabeça para adiantar as nossas vidas. 8 com 7 vai dar 15, né? 7 com 3 dá 10, mais 1, 11, vai 1. E 2, né? Então fica 2,15. 2,15 não, né? 2,15, incorreto de dizer. Ou 215 centésimos, que é até mais correto ainda de dizer. Bom, vamos lá. 30, né? 30 vai ficar como? Não sei. Quer dizer, saber eu sei, mas eu vou fazer com vocês aqui a fatoração do 30. Vou fazer aqui, ó, 30 por 2 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Uai, olha lá como é que ficou. Não tem um expoente, né? Não tem um fator primo com expoente diferente de 1. Todo mundo é 1. Então vai ficar logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5, que é só somar esse valor todo, ó. Logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 5. Substitui todo mundo. 0,3 mais 0,47 mais 0,69. Bom, esse primeiro aqui é 0,77 mais 0,69. 7 com 9, 16, né? 6 e 1, 7, mais 7, 14. Baixa aqui para 1,49, 1,46. 1,46. Ok. 90. Vamos lá. Peguei a caneta errada, desculpa. 90. Estou fazendo os meus rascunhos nas laterais, tá, gente? Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado não. Que 2 ao quadrado aqui? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. E aí eu vou colocar aqui, ó, logaritmo de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. É produto? Soma. Logaritmo de 2 mais
logaritmo de 3 ao quadrado mais logaritmo de 5. Ainda não vou substituir, porque ainda tem uma propriedade para usar. Então, logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 5. Agora sim, o logaritmo de 2 é 0,3 mais 2 vezes o logaritmo de 3, que é 0,47, mais o logaritmo de 5, que é 0,69. Bom, adiantar a vida, 0,3 mais 0,69 dá 0,99, mais 2 vezes o 0,47, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8. Com esse 1 aqui, 9. E 2 vezes 0, 0. Acabou. Somar agora de cabeça. 9 mais 4, 13. Vai 1. 9 mais 9, 18. Mais 1, 19. Vai 1. 1 mais 0 mais 0, 1. Vírgula embaixo de vírgula, aproximadamente 1,93. Né? Se vocês observarem, o logaritmo, ele é, digamos assim, ele é uma função crescente. Existem as funções logarítmicas que a gente não está estudando aqui, né? Mas se você observar só nesse exemplo, aliás, nos anteriores também, ó, pensa no log de 4, 36, 20 e 50 como algo crescente. Então, pensa assim, o log de 4 é 4, 20, 36 e 50. Observe essa sequência, porque eu coloquei em ordem crescente na cabeça. Olha os logaritmos deles. O log de 4 é 0,6. O log de 20, 1,29. Já, ó, subiu, né? E subiu consideravelmente, né? De 0,6 para 1,29. Aí depois vai para o 36, que está mais perto. Não está nada perto. Olha lá, mas cresceu também. Tá vendo? Um crescimento até diferente, mas tem um crescimento. Agora de 36 para 50. Aumentou também, ó, de 1,44 aqui para 1,68. Né? O mesmo, se você observar outros casos também, ó. Log de 30, 1,46. Log de 90 é maior também. Log de 50 ainda maior ainda, né? A gente ainda tem bastante coisa para ver, né? Vamos continuar então aqui, ó. Agora é a divisão, tá? Divisão. Já vou aplicar a divisão direto. Como que eu aplico a divisão aqui? Eu tenho o logaritmo da divisão, na verdade. Então vai ser o logaritmo do de cima menos o logaritmo do de baixo. Mais o 45, eu não tenho. Eu tenho 2, 3 e 5 lá no meu enunciado. Então, eu vou fatorar o meu 45. Na verdade, ele já está fatorado aqui em algum lugar. Olha só aqui, ó. Eu não vou fatorar, não. Eu vou usar o que já tem ali. Olha só. Olha o que eu estou falando para vocês aqui, ó. Azul. Ele já foi fatorado daqui para baixo. Tá vendo? 45 dividido por 3, 15. 15 por 3, 5. 5 por 3. Então, é isso daqui. Né? O 45. Tá? Então, eu vou colocar isso no lugar do 45. Então, vai ficar assim. Log de 45 é 3 ao quadrado vezes 5, menos o logaritmo de 2. Agora, eu aplico a multiplicação ali. O logaritmo da multiplicação é o logaritmo da soma. Quer dizer, é a soma dos logaritmos, perdão. 3 ao quadrado mais logaritmo de 5 menos o logaritmo de 2. Eu ainda não vou substituir os valores, que ainda tem um peteleco aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 5 menos o logaritmo de 2. Agora eu substituo. Sempre por último, tá percebendo? Sempre eu vou aplicando as propriedades para, por último, eu substituir os números. Não vai ficar uma confusão na cabeça de vocês. 2 vezes log de 3, 0,47, mais log de 5, 0,69. Mais não, menos, perdão. Eu estou usando tanto mais, né?
que a gente fica condicionado. Aqui. Menos o 0, não, o log de 2 é 0,3. Vamos fazer a conta. Tem espaço aqui? Tem. Vamos lá, dá para fazer. 2 vezes 0,47. 0,47 vezes 2 eu já fiz? Já. Tá aqui, ó. Vamos copiar aqui, ó. 0,47 tá aqui. Esse cara aqui. Então vai ficar 0,94 0,69 menos 0,3 mais 0,39, tá? Por quê? 6 menos 3 depois da vírgula, tá? E 9 menos nada. E somando isso aqui, a gente vai ter... eu tô vendo, gente, eu já fiz essa conta, que eu já copiava, mas não, essa conta eu não ia ter feito. Não. Vai ficar 9 mais 4, 13. Vai 1. 9 mais 3, 12. Mais 1, 13. Vai 1. Mais nada, 1. Então, 1,33. É trabalhoso? Eu acho que não. Tem coisas piores. Porque aqui é só aplicar propriedade. São 3 propriedades. Sai aplicando ela. Acabou. Quer dizer, acabou. Não acabou, né? Olha o que ainda tem pra gente aí. Vamos continuar aqui, ó. Vai ficar log de 100 menos o log de 3. Mais... Quanto é o log de 100? Preciso fatorar? Eu posso fatorar. Eu vou encontrar 2 elevado à quarta vezes 5 elevado ao quadrado e sair usando. Mas eu não preciso disso. Por que eu não preciso disso? Porque eu sei quanto é o logaritmo de 100 na base 10. É 2. E o logaritmo de 3? É 0,47. Vou fazer aqui a conta. 2,00. Só para lembrar, você aí de casa, que não sabe fazer número decimal, não sabe trabalhar com número decimal direito, vou dar uma dica aqui para você. Olha só. Sai pedindo emprestado aqui. Aqui é 1, né? Aqui vai ficar 1, 9, 1. 10, no caso. 10 menos 3. Desculpa, a cabeça foi rápida. 10 menos 7, 3. 9 menos 4, 5. 1 menos nada, 1. Então, você tem que isso aqui é igual a 1,53. Ok? Beleza, Creuza? Vamos embora então. Partiu. Aqui vai ficar logaritmo de 12 menos o logaritmo de 5. E quanto é o 12? O 12 vai ser 12 fatorado. 2, 6, 2, 3, 3, 1. 2 ao quadrado vezes 3. Então vai ficar o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 menos o logaritmo de 5. Abrindo esse produto aqui, fica logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3 menos o logaritmo de 5. Regra do peteleco aqui. 2 vezes o log de 2 mais o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 5. 2 vezes o log de 2, agora substituo. 2 vezes o log de 2, que é 0,3, mais o log de 3, que é 0,47, menos o log de 5, que é 0,69. Aqui vai dar 0,6, menos. Por que menos? Porque 0,47 menos 0,69 vai dar um número negativo, porque 69 é maior e é negativo. Então vai ficar 9 menos 7 dá 2. 6 menos 4 dá 2 e 0,00. Então vai ficar, isso aqui vai ficar então positivo agora, porque é 0,6 menos 0,22. E olha como é que funciona esse trem aqui, ó. 0,6. 0,22, vírgula embaixo de vírgula. Lembrando você que não tem hábito de fazer isso. Põe um zero aqui, pede emprestado esse infeliz aqui, vai ficar 1, aqui vai ficar 10. 10 menos 2, 8.
5 menos 2, 3, 0,38. E aí, acabou o exercício. J, 0,38. Ok? 144. Olha que maravilha. 144 por 2, 72 por 2, 36 por 2, 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Vou colocar direto lá, tá, gente? Não vou escrever aqui as potências e depois, enfim, copiar para lá. Vai ficar, então, logaritmo de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado. Vai ficar log de 2 à quarta mais log de 3 ao quadrado. E vai ficar, então, 4 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 3. Substituindo, vai ficar 4 vezes o logaritmo de 2, que é 0,3, mais 2 vezes o log de 3, que é 0,47. 4 vezes 0,3 é igual a 1,2, mais 0,47 vezes 2. Não fiz essa conta já? Não fiz aqui não, né? Vamos fazer então. 2 vezes 7, já fizemos 5, em outra janela, outro slide. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1. Fazendo certo? Tô, né? 9, 0, certo? 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, 9. Tá certo. Soma esse trem aí. 4. 9 mais 2, 11, vai 1. 1 mais 1, 2. 2,14. Ok? E por último aqui, ó. Esse aqui, gente, não precisa nem fatorar, né? Todo mundo sabe que 9 é 3 ao quadrado. E 25 também. Quer dizer, é 5 ao quadrado, né? Não é também 3 ao quadrado, mas é o quadrado também. Então, eu vou fazer direto, ó. Logaritmo de 9 menos o logaritmo de 25. Isso vai ser o logaritmo de 3 ao quadrado menos o logaritmo de 5 ao quadrado. Vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3 menos 2 vezes o logaritmo de 5, que eu vou facilitar botando em evidência esses logaritmos, esse 2 aqui e os logaritmos do lado de dentro. Vou botar aqui embaixo agora. Então vai ficar 2 vezes logaritmo de 3, 0,47 menos 0,69. Então vai ficar 2 vezes menos, eu já fiz essa conta. Já aqui, ó, 0,47 menos 0,69 dá menos 0,22. Tá certo isso? Tá certo isso? Acho que tá. 0,22. Continuando, eu tenho que isso é igual a menos 0,44. Por quê? 0,22 vezes 2 dá 0,44, respeitando o seu sinal. Para fechar nossa aula, que está bem extensa, nossa videoaula, quase 50 minutos, vamos aí. Uma observação aos alunos que fizeram essa lista de exercícios. Houve um erro aqui na digitação, tá? No material de vocês estava A sobre B elevado a R, mas na verdade é o contrário, é A sobre R elevado a B, tá bom? Vamos lá. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em dado texto com seu ranking. Ranking, primeiro, segundo, terceiro lugar, né, das aparições das palavras no texto. O ranking da palavra é sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual ao log decimal de R e y, o log decimal de F, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é
Então, existe uma propriedade que não é operatória, mas é uma propriedade dos logaritmos, que é a propriedade da igualdade. Então, por exemplo, se eu tenho um logaritmo em qualquer base, né? Então, logaritmo de x em qualquer base, e esse logaritmo for igual a um outro logaritmo na mesma base, tá, gente? Essa igualdade acontece na mesma base. O que vai acontecer aqui? X vai ser igual a y, tá? Ou seja, os logaritmos são iguais. Tá vendo essa setinha aqui dupla? Eu posso usar tanto essa informação fazendo uma igualdade para a direita, ou seja, saindo dos logaritmos, tirando os logaritmos e fazendo uma igualdade entre os logaritmandos, aí aparecer alguma equação, ou o contrário. Eu posso ter uma igualdade e aplicar o logaritmo em ambos os lados e encontrar uma igualdade de logaritmos e trabalhar com ela, com as suas propriedades. E é isso que nós vamos fazer. Por quê? O problema nos informa que o logaritmo de x, que o logaritmo de r e o logaritmo de f têm valores. Se tem valor e tem logaritmo no meio da história, eu vou aplicar o logaritmo então ali, tá? Então eu vou pegar, eu vou aplicar o logaritmo desse lado e o logaritmo desse lado. Olha como vai ficar. Logaritmo de f na base 10, porque aqui é 10, né? Se fosse logaritmo de base 2, eu usava o logaritmo da base que ele me desse ali. Vai ser igual, então, ao logaritmo de quê? De a sobre r elevado a b. Bom, eu vou desenvolver essa parte aqui, né? Vai ficar assim, ó. Como é que eu ensinei a vocês? Vai ficar logaritmo do de cima menos o logaritmo do de baixo. Perdão. Regra do peteleco, que tem o expoente ali, vai ficar logaritmo de a menos o logaritmo, perdão, errei aqui, vou apagar para ficar melhor. Regra do peteleco, b vezes o logaritmo de r, tá? Bom, agora, o que vai acontecer? Vou botar uma seta para cá. O logaritmo de f é igual ao logaritmo, a esse cara aqui. Mas o logaritmo de f vale y. Então, no lugar do logaritmo de f, eu vou colocar y. Igual. Logaritmo de a, porque a é um número, então o logaritmo de a tem um valor, menos b vezes, de novo, b é um número, então b tem um valor, logaritmo de r, que é x, vezes x. E aí nós achamos a relação entre x e y, que é a letra A, e caiu no último Enem, que foi o Enem já na pandemia, né? Já da pandemia. Ok? Espero que vocês tenham curtido aí a correção, apesar de ser um vídeo um pouco extenso, mas muito interessante. Tá bom? Não deixe de se inscrever no meu canal, se você não é inscrito ainda, ó, clica aqui embaixo, lá embaixo no pé do vídeo, tem o símbolozinho do meu canal, só clicar ali, se inscreve e não tem problema nenhum. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou dele. Até uma próxima, gente.